Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 1, semana 2, falaremos essa semana sobre o espaço geográfico urbano. Impossível falar do espaço geográfico urbano sem falar da cidade, que é a mais espetacular forma de transformação do espaço geográfico realizada pelos seres humanos. É o principal centro econômico, de criação artística e difusão cultural, tecnológica e irradiadora de modernidade. O espaço urbano, porém, é desigual, marcado pela marginalização dos habitantes mais pobres, em razão da distância entre a moradia e o trabalho e de acesso aos diversos serviços públicos como saúde, educação, lazer e cultura. O espaço urbano e rural inserem-se como diferentes expressões materializadas no espaço geográfico, compreendidas por suas distintas dinâmicas econômicas, culturais, técnicas e estruturais, embora componham meios considerados distintos, suas interrelações são bastante complexas. Por isso, muitas vezes é difícil separar ou compreender a especificidade de cada um desses conceitos. Vamos conceituar o espaço urbano e o espaço rural para a gente ter uma noção melhor. O espaço urbano designa a área de elevado adensamento populacional com formação de habitações justapostas entre si, o que chamamos de cidade. Já o conceito de espaço rural refere-se ao conjunto de atividades primárias praticadas em áreas não ocupadas por cidades ou grandes adensamentos populacionais. Aqui nós temos um mapa mental para facilitar um pouco a diferenciação do espaço rural e urbano, lembrando que o espaço urbano, área de elevado densamento populacional, como falado anteriormente, composta por habitações aglomeradas que formam as cidades, destaque para atividades como produção industrial, comércio e serviços. Os espaços rural e urbano são espaços com diferentes dinâmicas sociais e econômicas que mantêm relações entre si, ou seja, um depende do outro. Definindo o espaço rural, área de baixo densamento populacional, na qual se destacam assentamentos e pequenas propriedades. Destaca também atividades como agropecuária, agroindústria, extrativismo, tanto mineral quanto vegetal, e temos as diferenças entre o espaço urbano e o rural. Falando sobre o espaço urbano, menor abrangência espacial, maior dinâmica econômica. Já o espaço rural, maior abrangência espacial, menor dinâmica econômica e dependência do espaço urbano. Temos também alguns exemplos híbridos, No entanto, para que essa definição simples e introdutória, é interessante perceber que o rural e o urbano são, além de tudo, tipos diferentes de práticas cotidianas. Assim, podem existir práticas rurais no espaço das cidades ou práticas urbanas no espaço do campo. Por exemplo, um cultivo de hortaliças dentro de um espaço de uma cidade. Embora isso seja cada vez mais raro nos grandes centros urbanos, é um caso de prática rural no meio urbano. Da mesma forma, a existência de um hotel-fazenda ou um resort em uma zona afastada da cidade é um exemplo de prática urbana no meio rural. As práticas socioeconômicas. Uma das principais diferenças entre o urbano e o rural está assim nas práticas socioeconômicas. O espaço rural, como já dissemos, engloba predominantemente atividades vinculadas ao setor primário, extrativismo, agricultura e pecuária, ao passo que o espaço urbano costuma reunir atividades vinculadas ao setor secundário,
indústria e produção de energia. E o terceiro, que seria o comércio e serviços. A hierarquia urbana. A hierarquia urbana é uma maneira como as cidades organizam-se dentro de uma escala de subordinação. Na prática, ocorre quando vilas e cidades menores subordinam-se às cidades médias e estas se subordinam às cidades grandes. Por meio da hierarquia urbana, pode-se conhecer a importância de uma cidade e sua relação de subordinação ou influência sobre as outras que estão à sua volta. A influência do contingente populacional. Essa teoria não é estabelecida apenas pelo tamanho da cidade ou pelo contingente populacional, mas especialmente pela quantidade e variedade de bens e serviços oferecidos. Quanto maior é a sua importância no processo produtivo, maior é a sua colocação na hierarquia urbana. A ideia de hierarquia urbana, especialmente na atualidade, está vinculada ao conceito de rede urbana, que nada mais é do que a rede de relações econômicas, sociais e culturais que integram as cidades. A hierarquia urbana é composta por estruturas categorizadas na seguinte classificação: a metrópole, que é a cidade de maior porte, que se organiza pelo poder de atração e influência que exerce sobre um expressivo número de cidades em seu entorno. Uma metrópole é um tipo de cidade responsável por gerar uma grande dependência econômica, política e social em outras localidades e regiões, e é um centro mais importante de uma rede urbana. Por isso, seu nível de influência pode ser classificado como regional, nacional ou internacional globais. A conurbação. Ela costuma agregar um entorno formado por duas ou mais cidades que configuram-se a sua área ou região metropolitana. É o processo que quase sempre é efetuado por um intenso processo de conurbação, ou seja, a junção física do espaço urbano de duas ou mais municípios adjacentes. Atualmente, a cidade de São Paulo é conurbada com quase todos os seus municípios limítrofes. É a representação mais expressiva do fenômeno da conurbação no Brasil. Comumente, as pessoas transitam de um município a outro dentro da região metropolitana de São Paulo, sem notar que ultrapassaram os limites que separam os municípios. Essa unificação dos núcleos urbanos é uma característica fundamental do processo de conurbação. Temos, por exemplo, também a metrópole nacional. A metrópole nacional é o grande centro urbano com variedade de serviços e influência sobre os centros regionais, capitais regionais e metrópoles regionais, ou seja, as metrópoles nacionais atuam basicamente da mesma forma que as globais, porém com um nível de abrangência que se alcança somente em escala nacional. Por suas relações exteriores, encontram-se apenas parcialmente desenvolvidas. Mesmo assim, essas cidades também são importantes pontos nas redes financeiras do Brasil. As metrópoles nacionais são Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Minas, Fortaleza, Ceará, Brasília, Distrito Federal, Salvador, Bahia, Curitiba, Paraná. Já metrópoles regionais, são cidades que exercem grande influência em seu próprio estado, apresenta mais de 1 milhão de habitantes e grande concentração de pessoas, ou seja, restringem suas áreas de influência a um nível regional não necessariamente muito bem definido, Sendo assim, sua polarização é limitada, bem como os serviços por elas oferecidos, porém muito elevados quando postos em comparação com as regiões de entorno. Em geral, as metrópoles regionais
possuem uma forte conexão com metrópoles nacionais ou globais próximas. As metrópoles regionais brasileiras são Goiânia, Belém e Manaus. Temos também as metrópoles globais, né? São cidades que polarizam em torno de si uma área que vai além do território nacional, expandindo sua influência geoeconômica para outros países e continentes, né? Entre as metrópoles globais, há inclusive uma hierarquia interna, né? Com grandes centros mundiais que exercem influência sobre todo o mundo, tais como Nova York, Londres, Tóquio e Paris, e outros centros que polarizam ações em um nível um pouco menos abrangente, a exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, Joanesburgo e Cidade do México, entre outras. Temos os centros regionais, né? São cidades médias que exercem influência em âmbito regional, pode ser ou não uma capital de estado. Normalmente são referências no desenvolvimento da produção de bens e serviços para as cidades do seu entorno e também estabelecem vínculos mais próximos com as metrópoles nacionais. O centro regional é uma cidade que possui influência econômica, política, cultural ou social sobre uma determinada região. Em sua maioria, são cidades médias com população de 100 a 500 mil habitantes, apesar de existirem cidades grandes, né, com mais de 500 mil habitantes, que também recebem um título de centro regional. Exemplos, nós temos Aracaju, Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis, Maceió, Natal, São Luís e Teresina. Cidade local, né? Falando em cidade local, seria cidade de pequeno porte, em que sua população muitas vezes recorre aos centros urbanos maiores para ter acesso a bens ou serviços que ali não são oferecidos, né? Um exemplo base dessa cidade local aí assim, podemos nos referir a Barbacena, né? Onde nós temos Antônio Carlos, Senhora dos Remédios, Desterro do Melo, Vilas Fortes, entre outras cidades locais aqui que recorrem a Barbacena, ou muitas vezes Barbacena entra nessa denominação de cidade local e recorrem a Juiz de Fora. Temos a chamada vila, né, que é o pequeno aglomerado urbano que não alcançou a condição de cidade, ou seja, não é independente, né, não tem sua própria prefeitura. A grande maioria dos bens e serviços não é oferecido, necessita recorrer frequentemente a centros urbanos maiores para ter suas necessidades atendidas, né? Exemplos dessas vilas aí nós temos a Vila do Carmo, né, que hoje é Mariana, Vila Rica, Ouro Preto, Vila de Sabará, né, Sabará. Esses seriam alguns exemplos aí de vila aqui em Minas. Então é isso aí, pessoal, encerrando nossa aula aqui. Um abraço a todos aí, até a próxima aula.